Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e principalmente seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil e mentora de speakers. E a minha convidada de hoje é especialista em sofisticação. A gente vai discutir sobre o novo luxo. E eu vou te dizer uma coisa. Ela é capaz de vender para você um pano de prato por R$80 e você ficar feliz. Você não vai ficar com dó do dinheiro que você gasta, você vai ficar com dó de usar o pano de prato de tão perfeito que ele é. Então pense nisso. Pense no que você pode fazer para que a sua palestra vale mais. Ela vai ensinar a gente a fazer isso hoje, produto, serviço, porque ela é ninguém menos do que Tatiana Mika. Maravilhosa! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E a Tatiana Mika está molhando as palavras dela com suco de uva integral e eu com um vinho tinto. Maravilhosa. Tati, você criou uma comunidade incrível, que são as Tatitudes. São mulheres empresárias, elas aprenderam com o seu olhar a sofisticar. A sofisticação tem regras. Nos últimos tempos, de uma maneira simplista e muitas vezes reducionista, a gente passou a associar a sofisticação tem que ser um cabelo X, um blazer X, uma paleta de cor X, mas na verdade é muito mais profundo. Qual é a primeira regra da sofisticação que não depende de tendência e nem de modismo, na sua opinião? A essência, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, a sofisticação, ela está totalmente... mas antes de mais nada, eu quero agradecer aqui, né? Obrigada pelo convite, né, Pri? Você é sempre maravilhosa, eu amei a ideia, amei o seu projeto, parabéns, tudo impecável. Eu que agradeço. E você já é a pura sofisticação, né? Já a Pri já pediu um motorista para ir me buscar, já tinha maquiadora à disposição, então isso é sobre a sua essência, entendeu? Não é forçado, já é você. Então, eu acho que aí já é a primeira coisa. A sofisticação, ela não tem nada a ver com você seguir a tendência e sim você seguir a sua essência. Nossa, você falou uma coisa agora que tocou no meu coração, né? Você sabe, eu tô na primeira temporada do podcast, tá sendo das coisas mais gostosas que eu tô fazendo esse ano. Eu até me emociono, porque assim... As grandes marcas ainda não me notaram para me patrocinar. Então, assim, a gente tá fazendo do bolso, sabe? E dia desses eu fui convidada para um podcast e eu cheguei num lugar super suntuoso, com uma equipe toda profissional. Assim, não tinha uma água para mim, não tinha um banheiro para mim. A pessoa não quis saber como eu cheguei lá e era longe pra dedéu, sabe? A pessoa não se preocupou em depois me mandar um vídeo, nem dizer quando ia ao ar. E assim, para cada convidada que vem, eu me preocupo. De onde você está saindo? Né? O que isso vai te custar? Eu não tenho um saco de recebidos ainda, né, para dar para as minhas convidadas, mas assim, eu me preocupo, sabe, com a logística, eu me preocupo em ser bem recebida, e eu me preocupo, assim, você vai ganhar um arquivo com vários cortes para você poder usar. Inclusive, eu vou postar os cortes em preto e branco, porque o branding dela é preto e branco e eu sei que não vai para timeline se não tiver preto e branco. Maravilhoso. Vou dar um segredo aqui para vocês. Eu apresento podcast de pijama, viu? Tatitude, vocês não devem estar entendendo nada. Eu apresento podcast de pijama e os meus pijamas geralmente são muito coloridos, muito estampadões, né? Eu sou latina demais para ser clean girl. Aí, o que eu fiz, né? Eu separei os pijamas de hoje, que a gente grava com 3 convidadas. E aí, quando a Tati chegou, eu falei, Tati, esse é o seu pijama. Querendo dizer, Tati, esse é o pijama que eu vou usar para entrevistar você. Porque é um pijama mais clean, tá na paleta mais nude rosado, que eu sei que ela também adota. Ela também adota essa cor, também é permitida na paleta dela. E ela gelou assim, tipo, como assim? É o seu pijama? Ela achou que eu fosse pedir para ela vestir o pijama. Exato. Foi verdade mesmo. Foi verdade. Porque uma das coisas que também te representa, quando eu falo sobre a essência, quando eu falo sobre a sua diferenciação, eu falo qual é uma das estratégias para você se diferenciar, é a sua roupa. Então, quando eu falo que a sofisticação é sobre essência, Pri,
assim, é tão você, quando você me trouxe esse projeto, é tão você receber as pessoas de ver a sua cara, entendeu? Você pular na cama. Então, esse é o seu branding. Então, assim, que seja um pijama sofisticado, igual que você está hoje, sabe? Isso é muito legal em você. Então, é isso que eu falo. Eu acho que hoje você marca, eu falo muito sobre a diferenciação. Então, como que você marca o outro? Você marca através de você, da sua essência, porque você é única. Eu não faria um podcast de pijama, entendeu? Porque essa não sou eu, mas essa é você. Então, quando a gente não segue essa tendência, esses modismos, porque todo mundo faz, não. Aí você consegue se destacar, você consegue ser única. Então, parabéns, eu achei, como sempre, né? Tudo que você faz, eu acho muito incrível, muito criativo, muito maravilhoso, muito inteligente. Tati, você é muito corajosa no sentido de não vender ilusão nem solução pasteurizada. Porque as pessoas devem querer chegar, te mostrar assim, o perfil do Instagram, falar, o que eu preciso mudar? E aqui tá a minha embalagem. O que eu preciso? Que cor que eu faço? Que etiqueta que eu ponho? Não é assim. Você educa primeiro o olhar dessa pessoa. E esse é o caminho mais tortuoso, é o mais difícil. Mas está dando tantos frutos, você está crescendo tanto. Eu quero que você conte como você descobriu. E esse é o seu momento chupa-mundo. Como você descobriu que você era boa de ensinar as pessoas a sofisticarem o produto ou o serviço delas? Na verdade, foi muito natural, né, que as coisas foram acontecendo, porque a verdade é que nunca foi assim, eu preciso, sabe? Não era isso, era muito o que eu tinha. Por quê? Porque um dos meus diferenciais e grandes diferenciais é porque eu não estudei um livro, apesar de eu ter grandes formações, não é que eu fique estudando o livro e eu fico falando sobre a teoria. Não, eu falo sobre aquilo que eu vivo, eu falo sobre a experiência. Então, apesar de toda a formação, e que muitas vezes eu esqueço de falar das minhas formações, uma das coisas que eu falo é a vivência do negócio. Então, eu consigo passar isso para elas. E eu falo, como eu acabo sendo muito transparente, né, muito verdadeira, eu falo, eu não posso te dar uma fórmula mágica, entendeu? Porque não existe a fórmula mágica, existe sim esse treino. A primeira coisa é o treino do olhar. Segunda coisa, como você se diferencia através da sua essência, porque você é única. Então, eu mesma já fiz uma mentoria, já paguei muito caro uma mentoria de high ticket. Eu fiquei assim chocada, porque ele só mudou a prateleira, entendeu? Exato. Mas existia a fórmula mágica, então que a gente volta para o início do podcast, onde então todo mundo vai vestir assim, né? Entre os arquétipos, que eu nem gosto de falar sobre arquétipo, então você vai colocar o batom X, a roupa Y, bom, aí você só mudou a prateleira, realmente. Você está na prateleira high ticket, mas todo mundo está na mesma prateleira. Então, isso não é sofisticação, isso não é se diferenciar, e assim você não vai ganhar o jogo, porque você só está igual a todo mundo, só que numa prateleira acima. Uma prova de que a Tatiana Mika é realmente uma pessoa que respeita a essência. Esse caderninho que vocês amam, da minha primeira mentoria, que também tem uma história com ela, esse caderninho, você vê, é vermelho, a marca dela é preta, a marca dela é branca. E deu trabalho para ela conseguir esse cor. Era na pandemia. Eu falei, você consegue fazer um caderninho vermelho? Conta a saga do caderninho vermelho para as nossas insilenciáveis. Foi. Uma coisa que eu sempre tive muito claro é o branding da minha marca, e o meu branding é preto e branco mesmo. E então, por exemplo, quando as pessoas vinham me pedir pano de prato, faz pano de prato amarelo, faz pano de prato vermelho, eu sempre falava, não faço. E na minha papelaria não foi diferente. Mas um pedido muito especial de uma pessoa incrível, muito especial, veio querendo. E eu falei, vamos respeitar o branding dela. Para você, eu abri essa exceção. Só que eu falei, tudo bem, então você quer o vermelho? Eu sempre falo que não é sobre a cor. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é, mas para sofisticar, pode ser colorido? Lógico que pode ser colorido. Não é sobre a cor, mas é sobre o tom da cor. Então, você quer vermelho? Pode ser vermelho, mas qual é o
tom desse vermelho. E daí que eu falei, ok, a Priscila quer, vamos lá, mas então eu vou pessoalmente escolher esse tom do vermelho. E aí foi a saga realmente de achar o cor exato, no tom exato, para ficar um vermelho sofisticado. Isso faz toda a diferença. Olha isso. Eu cedo ao vermelho que ela quer, mas vai ser nos meus termos. É isso, é essência, é adaptação, é fazer ajustes. Querer atender bem. Querer atender bem. Tati, isso que você traz é muito importante, porque é muito mais difícil. Seria muito mais fácil para você vender o atalho, e você está vendendo a estrada pedregosa, né? Mas quem vem com você tem muito resultado. A Tati, toda hora ela tá vendendo os programas dela de mentoria e toda hora ela tá mostrando resultados impressionantes das mentoradas dela. Uma das maiores dificuldades que eu tenho como mentor e palestrante de empreendedorismo feminino, e você vai... Aposto que você já recebeu esse tipo de abordagem. Elas querem o seu conhecimento, elas querem saber o que você sabe, elas querem vender por mais caro, mas quando você fala o preço da sua palestra, da sua mentoria, sabe o que é? O que a gente não tem. E ela tá com uma bolsa Chanel. Como é que você explica a empresária que tem mais dificuldade para justificar um investimento numa mentoria do que num investimento numa bolsa? E para mim isso, e aí você tocou num ponto bem legal, porque eu sempre falo sobre isso, né? Eu falo assim, eu gosto de investimento inteligente e gosto de mulheres inteligentes. Então, o que acontece? Você vai lá e você compra. A gente fala muito sobre o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Você vai lá, você vai investir o valor de uma mentoria numa bolsa. Vamos lá, o que pode acontecer com essa bolsa? O que ela vai te trazer? Ainda mais vivendo, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, um ladrão vem, ele rouba sua bolsa, já foi o seu investimento, acabou. Você continuou a mesma, sem nenhum conhecimento a mais. E eu falo, agora, se você pega esse dinheiro, você investe em conhecimento, você investe na sua valorização, ninguém vai te tirar, nunca, não dá mais para te tirar. Então, você se valorizou, você enriqueceu. E sabe quantas bolsas você pode comprar? Depois que você entendeu o seu valor, você pode comprar muitas bolsas. Então, essa, inclusive, é a minha história, né? Pri, nem sei se você sabe disso, mas essa é muito minha história que eu conto em aula, que eu falo todas as vezes. E da procrastinação tem o seu lado positivo também de se procrastinar. Então, eu procrastinava de propósito a compra de uma bolsa Chanel. E aí, eu falava assim, toda vez, eu falava assim, acho que já está na hora de eu comprar uma bolsa Chanel. E eu ia e eu falava assim, não, mas não faz sentido eu comprar essa bolsa. Mas no dia seguinte, aparecia uma mentoria com o mesmo valor da Chanel, até mais, eu não pensava 5 minutos para comprar essa mentoria. Aí eu comprava na hora. Então, hoje eu posso falar quantas bolsas... Então, imagine, se num primeiro momento ia ser suado comprar essa bolsa, hoje, com todo o investimento que eu fiz em mentoria e no meu conhecimento, quantas bolsas hoje eu posso comprar Chanel? Hoje é uma questão de opção. E só para você saber, não compro bolsa Chanel ainda, entendeu? Então, é isso, né? É sobre você entender que você tem que se valorizar. A partir do momento que você faz um investimento em você, no seu conhecimento, você pode multiplicar isso. Esse ROI vai ser em muitas e muitas vezes, entendeu? Então, assim, não acho inteligente ficar investindo nesse primeiro momento em algo que você não vai sustentar. Entendeu? Você não vai sustentar. Se você pode comprar uma bolsa Chanel e comprar mentoria também, ok. E se a bolsa Chanel para você é importante. Agora, se não, para quê? Para quê? Eu sou muito mais, é o que eu sempre falo, inteligente é aquele que investe em conhecimento e na sua valorização, na sua marca pessoal. Incrível. O que você está falando, então, é que a sofisticação não é a cara de rica. É o olhar da riqueza. Isso, é sobre essa visão, sabe? A sofisticação que eu trabalho, principalmente, não é só a sofisticação estética. Isso daí ele é só uma consequência. A sofisticação é sobre a sua capacitação.
entendeu? Então, é sobre o seu poder. A sofisticação, ela te traz isso, ela te traz autoestima. Eu recebi um feedback muito legal, e como eu trabalho sempre com mulheres, né? Então, esse feedback é constante. Mas foi muito legal quando eu fiz a mentoria de um mentorado, na verdade, um mentorado homem, o Edu, maravilhoso. E aí, o que acontece? Ele me deu esse feedback que, para mim, foi muito importante. Ele falou: Tati, a sofisticação que você faz é sobre o despertar da nossa essência. A gente começa a entender que a gente tem valor. E a partir desse momento que você entende que você tem valor, você começa a valorizar aquilo que você faz e valorizar quem você é. E a partir disso, você se sente mais orgulhoso daquilo que você faz. E aí você se sente mais orgulhoso, você entrega melhor, você quer fazer melhor. Aí entra a excelência, né? Então, a sofisticação, aí ele fala, nossa, quando ele comprou a mentoria, ele nem sabia que ia ser tão profunda, mas é isso que ele falou. Ele falou assim, eu não imaginava que a sofisticação, essa palavrinha tão, né, simples e pequena, era tão profunda. Quem tá ali te olhando, te ouvindo falar assim, provavelmente está pensando, mas ela nasceu rica, ela nasceu em berço de ouro. Para ela é fácil saber o que é chique, o que não é, e comunicar essa chiqueza e atrair clientes certos. Vamos falar das suas bases, do que te forjou, do que treinou esse seu olhar? Qual a sua primeira experiência de sofisticação que te formou na sua memória? De fato, a minha mãe, eu nunca fui, assim, eu sou classe média, né? E aí, mas a minha mãe, ela sempre teve esse capricho dentro de casa. Então, ontem mesmo eu estava na casa da minha mãe. E aí, a minha filha chegou e falou assim, vó, olha o seu outfit, né? E aí, ela, ok. Então, assim, ela até hoje, ela mora sozinha, mas ela é super arrumada dentro de casa. E a gente chegou lá de surpresa, entendeu? Então, ela era conhecida pelos amigos do meu pai, a mulher do Boré que cozinha de salto alto, entendeu? E ela era muito caprichosa na mesa. Hoje, as pessoas falam sobre mesa posta, mas eu cresci com mesa posta. Na minha casa, era mesa posta, café da manhã, almoço e janta. Então, o primeiro contato, de fato, eu tive com a minha mãe. Então, não é que a minha mãe tinha coisas de marca, não era isso, mas é sobre o capricho, sabe? Cuidado, atenção aos detalhes. Isso. É muito interessante ver no perfil da Tati, vocês que vão acompanhá-la a partir de agora, ela faz, vamos sofisticar essa mesa? Vamos sofisticar esse café? Vamos sofisticar esse tubinho, esse frasquinho de adoçante? Ela faz assim, ó, você fala, meu Deus, parece que vale 5 vezes mais. Você faz isso com serviços e faz isso com produtos. O que você diria para uma palestrante que está querendo comunicar maior valor percebido na sua mensagem? É aquilo que eu falei, né? Então, assim, qual é o primeiro impacto? Por exemplo, quando você entra num palco, as pessoas vão reparar sua roupa. Então, a roupa, quando eu sou convidada para palestrar, a primeira coisa que eu penso não é no meu conteúdo, a primeira coisa que eu penso é na minha roupa. E isso sempre me traz retorno. Então, eu tenho a Dior mesmo, né? Eu tenho a mentorada que ela fala que a hora que eu entrei no palco, ela falou, meu Deus, quem é essa mulher? E ela não esquece da minha roupa, entendeu? Então, assim, realmente, a estratégia da roupa é uma das principais estratégias que ele vai ter um valor percebido na hora. O impacto visual te precede. Isso. E aí, depois, vem toda a consequência. Então, vem a sua postura, né? Lógico, eu não tô nem falando de cabelo, maquiagem, óbvio, né? Mas, assim, a sua postura, a forma como você entra, né? O seu tom de voz. Você sabe, Pri, que a comunicação não verbal, ela é muito maior, né? Que a comunicação verbal. Sim. Então, assim, você tem 7% só da sua comunicação é verbal. O resto é a sua comunicação visual e o seu tom de voz. 38% é o tom de voz. Então, assim, tudo isso ele impacta nessa sua percepção de valor, né? Eu falo muito sobre valor percebido, é isso, é a sua percepção de valor. E o que acontece com as pessoas, geralmente, elas vão se preocupar só com o conteúdo. E aí o conteúdo pode ser incrível, mas aí ela vai chegar de qualquer jeito, vai chegar
desarrumada ou então bem comum e com um tom de voz que não tem, né? Ainda mais você, né? Que trabalha Não com ajuda. isso, entendeu? E aí? Ninguém nem escutou o que você falou. De repente, você tinha uma coisa incrível para falar, mas você nem escutou o que a pessoa tinha para falar. E eu nunca esqueço de um professor. Você me fez eu lembrar agora de um professor da faculdade, que a gente foi fazer uma apresentação. Então, eu nunca fui Hoje eu sou estudiosa, mas eu nunca fui estudiosa, né? Eu conto, as minhas mentoradas ficam chocadas, né? Não precisa, Japa já nasceu com cara de estudiosa, todo mundo já jura que ela é estudiosa. Os outros que colaram, não passaram cola pra ela. Você já tem essa vantagem. Exato. Privilégio Japa. Nem vou Não, negar. Melzinha, filha da Tati, tá aqui. Nem vou negar, porque é verdade, a gente já sai mesmo um pouco na vantagem. Mas eu tinha um professor, né, na faculdade, que ele era assim, ele era odiado por todos, porque ele era terrível mesmo, né? Só que ele gostava de mim. E ali, ele chegou pra mim e falou assim, aí a gente fez a apresentação, todo mundo morria de medo dele. E aí, como eu não fiz o trabalho, né, entendeu? Então, eu era daquelas, né, que, não, então tá, então eu apresento. E aí, eu apresentei. E aí ele falou pra mim isso, ele chegou, ele fez assim, olha, você pode estar falando a maior besteira do mundo, mas as pessoas vão acreditar em você. Ele falou. É Entendeu? convicta, é firme. Então, é isso que eu falo. Às vezes você pode ter o melhor conteúdo da vida, mas se você não sabe comunicar, não adianta. E lembrando que a comunicação não verbal é a que predomina. Tati, você fez uma carreira muito bonita na hotelaria e teve como chefe a senhora Chieko Aoki, né, fundadora e também fundadora e CEO da Rede Blue Tree. Provavelmente hoje ela não é mais CEO, mas é uma grande liderança, uma grande influenciadora mulher que nós temos no Brasil. E ela te admira tanto que foi no seu evento, o evento que você fez lá no Shopping JK, e eu estava presente. Apresentou. Eu fui mestre de cerimônia da amiga. Isso é muito luxo, ser mestre de cerimônia das amigas. Qual foi o maior aprendizado com Chieko Aoki? Boa. Eu tive muitos aprendizados com ela, né? Mas eu acho que uma coisa que ela sempre falou e que hoje eu entendo é sobre o transbordo, né? E ela não usava essa palavra, mas a gente chegava em sala de reunião, ela falava, vai, joga todo o cérebro aqui na mesa. Entende? Ela fala, não pode reter. E é o transbordo, entende? Então, era isso. Então, ela falava que a gente tinha que falar tudo aquilo que a gente estava pensando, entendeu? Então, eu acho que isso daí, eu acho que hoje, eu olhando para trás, eu falo, olha, vem daí também, né? São muitas coisas que ela me ensinou, muitas. Sim, imagino. E é uma líder com fama de durona. Mas, gente, que mulher de resultado não é durona? Eu não tô falando de ser desumana, eu tô falando de ser firme. Isso, de ser Que firme. mulher de resultado que você conhece que não é firme? Agora, a hotelaria também, como setor, é um setor que exige você e desenvolve sua musculatura das soluções rápidas, né? Total. Muito, muito. O que você fazia? Como era seu dia a dia em hotelaria? Que tipo de situação chegava para você e você precisava resolver da melhor maneira possível com o recurso que tinha? As pessoas fogem de problemas, né? E eu sou uma pessoa que eu amava problema, né? E aí, depois o Robertinho Chique, ele veio com um livro, Problemas Oba. Então, a hotelaria é assim, é apagar incêndio a cada minuto. Então, toda hora vai ter problemas, sim, mas é a forma como você lida com os problemas, né? Então, assim, a forma como contornava. E isso era uma coisa que não existia uma fórmula, mas existia uma coisa muito importante, Pri, que é sobre você querer o bem do outro, é você ter essa empatia. Então, como eu era hóspede também, né? Então, eu já tinha viajado muito, eu já tinha morado em Tóquio, em Los Angeles, já tinha frequentado vários hotéis, eu sabia o que era estar do outro lado, e eu tinha muita empatia por quem estava do outro lado. Então, a maioria dos funcionários encaram como, esse hóspede que está enchendo, que é crica, e por aí vai. Eu não tinha, nunca tive isso. Eu tinha, assim, vamos
vamos resolver o problema da melhor forma, vamos deixar, né, vamos trazer esse bem-estar. Então, eu acho que isso foi foi uma grande chave aí que fez a diferença na minha carreira dentro da hotelaria. Eu queria tratar bem aquele hóspede. E eu falo mesmo para o seu cliente. Então, eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou, né, como você faz para lidar com um cliente chato? E eu fui muito sincera, eu falei assim, de verdade, eu não encaro o cliente como chato, eu me coloco no lugar dele. Então, essa empatia, eu falo, ele veio até nós, olha o que é gratidão, né, Pri? Então, eu falo assim, ele não te procurou? Ele não confiou em você? Ele viu valor em você, senão não teria te pedido um orçamento, pelo menos. Não é? Então eu falo assim, eu acho que você tem que agradecer e entregar o seu melhor. Só que as pessoas não encaram assim dessa forma. E eu acho que isso faz muita diferença na sua vida profissional aí, na sua carreira. Essa visão nipônica a gente tem que importar também, né, pessoal? Gente, sério, hospitalidade em Tóquio não tem igual. Você fica até Não tem. constrangida. É Você fica maravilhoso. até constrangida com a hospitalidade dos japoneses. E É. a recepção, e como eles te servem, e como eles se curvam, e como eles são... Nossa! E é guarda-chuva na portaria dos hotéis, para você Exato. pegar e levar se precisar. Exato. O que você fez exatamente lá em Tóquio? Eu trabalhei com telefonia. Então, assim, na verdade, eu trabalhava numa empresa japonesa aqui de telefonia. Olha! E aí eu fui transferida para lá. Então, aí foi daí que eu fui, né, fazer a minha carreira lá em vendas. Olha, que danada! Foi quando eu trabalhei na área comercial. E dali eu fui para Paris, Pri, porque eu ganhei como viagem, porque eu era a melhor vendedora, entendeu? Eu sempre era a número 1. Então, eu ganhei essa viagem para Paris dessa empresa. E Vamos aí que eu combinar? É mais luxo você ir para Paris porque ganhou por competência do que ir porque conheceu um príncipe encantado que te levou, né? Sinceramente, é o tipo de troféu que a gente gosta de colecionar. Verdade, Ai, Pri, que tá vendo? sensacional! Que orgulho de você. Você é maravilhosa. Eu nunca tinha encarado dessa forma. Eu amei. sim. É isso mesmo. É isso Ai, mesmo. me diz, quando você decidiu empreender com pano de prato, você imaginava que você iria fornecer para a West Wing, por exemplo, que é uma marca, né, de campanhas super seletas? Você imaginava onde você podia chegar? De onde surgiu a ideia de vender pano de prato premium? Exato. Uma amiga minha falou que eu nem saberia fazer diferente disso. Então, quando eu fiz o pano de prato, foi isso que ela falou. E é verdade, eu nem saberia não fazer um pano de prato sofisticado, né? Essa que é a verdade. Na verdade, quando eu fui fazer o primeiro pano, o que aconteceu? Eu tinha uma cliente que ela já era aluna do Conrado naquela época, do digital, era o Rocha, essas coisas. E aí ela ia fazer o evento presencial. E aí ela me contratou para eu ajudá-la a fazer esse evento presencial. E aí chegou a parte dos gifts, dos mimos, para entregar para as alunas dela. E aí ela chegou e tinha uma frase que era: maternidade não vem com manual de instrução, mas a gente pode dar uma mãozinha. E aí eu achei aquela frase sensacional. E eu falei, gente, a gente precisa colocar essa frase em algum lugar. E aí ela chegou e falou, tá bom. E aí, o que todo mundo pensa? Todo mundo pensa em necessaire, todo mundo pensa em camiseta e por aí vai, né? Na época era ecobag, a ecobag estava explodindo. E eu falei, não, Deus me livre. Desde essa época eu já não gostava, né, de nada comum. E eu falei, vamos buscar uma coisa diferente, me dá um tempo. E nessa época eu ia bastante para a cozinha, né? E aí eu estava buscando, eu gosto de decoração, e eu já estava buscando um pano de prato e não tinha. Né? Eu já tinha parado na internet para ver pano de prato ou eram esses panos de prato de galinha e crochê, que eu sempre gosto de reforçar, nada contra, mas tem seu mercado, resolve o problema. Você não fica com dó de deixar, né, o marido pegar a lasanha de dentro do forno com o pano de prato lá e enfiar o dedão no molho de tomate, você não fica com dó. Exato, bem isso, né? E aí eu cheguei e falei assim, bom, eu não gosto de nenhum. E aí, na época também, tinha esses panos de prato que também não tem nada a ver, que é aquele com o logo da Chanel escrito cozinha chique. O logo da Louis Vuitton, lava e seca, sabe? Eu achava, assim, nada elegante aquilo tudo. É tipo um prêmio de consolação para aquela mulher que não comprou a bolsa.
Maravilhoso, bem isso. Vai pra cozinha. Exato. Vai lavar a louça. Exato. E aí eu falei, nossa, né? E não tinha. E aí eu falei, já sei, vou colocar num pano de prato. Mas aí eu falei assim, eu achei a ideia muito louca Sim, mesmo, sabe? sim. Era muito disruptivo isso. Sim, porque o resto tudo, eco bag, necessaire, camiseta, ia ficar tudo jogado, gente. Exato. E aí eu pensei, é mãe, independente da sua classe social, você vai pra cozinha e tal. E eu falei assim, É. eu vou estampar isso num pano de prato. E aí eu fui lá, estampei, não falei nada e eu deixei na minha cozinha. E aí eu peguei no primeiro dia, eu passei, eu deixava assim lá o dia inteiro, né? E aí eu passava, olhava, primeiro dia eu falei, gostei. Apesar de achar a ideia bem louca, mas eu fazia, gostei. Aí no segundo dia eu falei, amei. No terceiro, eu falei, vou fazer disso um negócio. E foi daí que eu mandei para ela, né? Achando a ideia muito louca, mas olha, já naquela época que eu não sabia nada sobre branding ainda, não tinha noção, mas eu já fui lá, arrumei bonitinho o pano de prato, eu não mandei qualquer foto para ela, eu já mandei bonitinho, que eu precisava vender a ideia, né? Se ela gostava desse pano. E aí eu mandei para ela e ela adorou. E eu falei, sério, você gostou mesmo? É muito louco, né? E ela falou assim, não, eu gostei, vamos fazer. Eu falei, fechou, então. Eu falei assim, então, eu não vou te cobrar e eu vou fazer disso um negócio e aí já vai ser o lançamento da minha marca. E foi assim. Incrível. E olha só. E foi assim que ela parou no Pequenas Empresas, Grandes Grandes Negócios, foi negócios, case de sucesso. Mas olha só que interessante, que eu acho que é bem pertinente falar, né, Pri? Nesse evento, ninguém deu a mínima pro meu pano de Tá prato, tá? brincando? Então, assim, Importante você falar disso. as Nem pessoas... sempre as pessoas vão enxergar valor na primeira vez. Não, é público, você tá entendeu? brincando, sim. E aí, as pessoas deixaram lá na cadeira e, pô, era meu pano de prato no pote que eu tinha feito com tanto amor, sabe assim? Entendi. Então, deixaram lá, esqueceram, fizeram um pouco caso. Imagina, não tive um stories, nada, entendeu? Só que nem por isso eu desacreditei na minha ideia, porque eu estava achando aquilo maravilhoso, eu estava achando aquilo incrível. E é o público, né? Então, muitas vezes, isso é uma coisa que eu quero falar muito. Aliás, A sua câmera. a minha câmera Pode lá. olhar pra lá. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bem pertinente você gravar na sua mente. Então, muitas vezes, não é que o seu negócio é ruim, o seu produto é ruim, o seu serviço é ruim. Muitas vezes, você está falando com o público errado, que não está valorizando aquilo que você tem. E por conta disso, você começa a acreditar que quem não serve é você. Porque imagina, se eu me baseasse por esse evento, eu ia falar, eu sou um fracasso. Entendeu? Eu ia falar, ninguém gostou. Mas não foi isso que eu pensei. Eu pensei justamente, bom, aqui nem é meu público, né? Foi isso que eu pensei. Essa autoestima empreendedora a gente precisa ter. Você sabe, você falou uma coisa muito Eu falo, importante. né? Para sofisticar tem que se achar. Para sofisticar tem que se achar em todos os sentidos. Tem que se achar no Na sentido sua de encontrar a essência, essência e no sentido de se de achar, no sentido autoestima. de se dar valor. É. Aham. Não é ser arrogante, mas é ter autoestima e isso. entender que o seu produto, o seu serviço tem valor. Exato. Você falou uma coisa importante que é, naquele dia eu não consegui nenhum story. Você sabe que eu rodo o Brasil com palestra, eu faço muita palestra para a Sebrae. E eu vejo muitas vezes as empreendedoras muito sedentas para conseguir um espaço na nossa rede social, porque a gente, como palestrante, né, tem visibilidade. E aí as pessoas fazem muito spam, e elas chegam, e elas te dão presente, tem lugares que eu vou que a pessoa já chega com o produto, serviço dela, sei lá, seja um biscoito, seja um artesanato, uma caneca personalizada, seja o que for. Ela chega assim, meu arroba é arroba 1, 2, 3, 4, 5 personalizado. Impondo que alguém faça stories. E eu, claramente, tenho stories que eu tenho muito prazer de fazer, dos meus recebidos, e tem outros que eu faço ou por dó, ou por uma coação esquisita. Que eu não gosto de me sentir assim. Que recomendação você dá para empreendedora que tenha a oportunidade de estar com influenciadoras e de mostrar seus produtos para as influenciadoras para obterem maior chance de aparecerem nos stories dessas mulheres influenciadoras que têm o poder de mostrar a marca dela para tanta gente? Eu sempre falo uma coisa, Pri, eu ensino muito dentro das minhas mentorias. Você primeiro precisa ser interessante.
antes de ser interesseira. Então, nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Então, até mesmo quando você vai fazer um stories, você tem que pensar de que forma que eu vou beneficiar a pessoa que eu tô marcando, porque aí você vai ter um prazer de postar esses stories. Esse é o jogo, é assim que o ser humano funciona. Eu sempre falo, não adianta, se você é interesseira e o outro lado sente que você você faz por interesse, é isso. Ou você não quer fazer, ou pessoas, né, igual a você, que são generosas, vão fazer, porque eu não tenho dó nenhuma de não fazer. E eu fui sempre assim, pensando no meu posicionamento do pano de prato. Então, quantas pessoas... E aí não tem nada a ver com interesse, tá? As pessoas postavam, imagina, minhas clientes postavam, e eu falo, imagine se eu ficasse repostando esses panos que ninguém tinha coragem de passar o pano para você fazer um post, ou seja, um pano amassado, ele baixa a percepção de valor do meu pano. Então, eu não mostrava nunca o meu pano amassado. Então, as pessoas faziam muito, até hoje elas fazem, mas eu não consigo aproveitar, entendeu? Porque eu não vou baixar a percepção de valor só porque eu fiquei com dó da pessoa e por aí vai. Que coragem, que firmeza. Isso é parâmetros, né? Isso é padrões elevados. E é posicionamento, sabe? É quando você tem clareza do posicionamento e do que você quer passar. Porque eu não admitia mostrar o meu pano de prato amassado. Nesse seu caminho de mentorias e de palestras, qual foi a maior baboseira que você já ouviu? Esse é um podcast para palestrantes. E a gente tem o momento baboseira. E eu tô cultivando essa babosa com todo carinho para trazer ela pro podcast. Essa é você, que também, na sua essência. Simbolizar o momento baboseira. Qual foi a baboseira que você ouviu dita por um especialista ou um palestrante no palco? Ou que você disse até, às vezes a gente fala baboseira. Ai, que eu escutei de baboseira. Eu acho, assim, vou falar de um mentor. Tá. Então, assim, eu participei de uma mentoria e tinha uma das mentoradas, né, que já era uma mentorada antiga e tinha grande potencial de compra, de continuar sempre nas mentorias, porque a mentoria era bem cara. E ela... não, tipo assim, o depoimento dela, o ponto dela era, não faço dinheiro há 2 anos. E ela falava sobre investimento, sobre ficar rica, entendeu? Só que assim, não é que ela era rica pelo mérito dela, ela era casada com um homem rico. E aí, eu achei assim... E ali eu perdi a admiração por aquele mentor. No momento que a gente estava sabendo de tudo isso e etc. E aí, ele pegou, abriu uma live, um stories, falando, tipo assim, olha, ela que tem grandes resultados e eu ainda era muito nova, né, nessa internet, né? Eu não sabia que o mercado funcionava dessa forma. E aí, aquilo eu achei uma grande baboseira. Para ela renovar isso, a mentoria, ele isso. fez uma publi falsa. E aí, naquele momento, assim, acabou, assim, sabe? Porque um dos meus grandes valores é sobre a verdade, né? Sobre a autenticidade. E aí, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Ela tá falando que há 2 anos... ela não faz dinheiro, ela não consegue fazer dinheiro. Como é que você está vendendo para os seus seguidores uma mulher? Como que ela vai ensinar se ela não faz para ela? E aí aquilo deu... Aí acho que foi esse momento que eu falei... Uma grande baboseira. Mas é o que mais tem, né? Os grandes players, às vezes você olha, ele não vive daquilo que ele ensina a viver. E aí, exatamente. É um posicionamento comprado, é falso, é pasteurizado. Eu sou especialista em receber mentoradas que falam assim, eu já comprei o curso de fulano, ciclano, beltrano, você é minha última chance. Exato. Eu só pego os arrependidos e quebrados, que já deram todo o dinheiro lá. Por quê? Porque essas pessoas, elas são capilares, né? Mas eu falo, tá bom.
vou pegar aqui, vou te apadrinhar, mas depois você vai falar que eu te salvei, hein? Isso mesmo. Porque eu tenho um método. Isso mesmo. Você também. Isso mesmo. E uma coisa... Eu também, viu? É, o você meu também. também. Você é minha última esperança. É isso aí, as pessoas também chegam, você é minha última esperança. Você é a minha última esperança. Porque para as pessoas é mais fácil comprar a fórmula pronta, o posicionamento inventado e fazer. É mais difícil fazer o trabalho do caminho Exato. pedregoso. Tati, uma coisa muito interessante da gente falar. Que momento você descobriu que você era essa pessoa que emocionava as pessoas e fazia elas mudarem? Porque você só consegue fazer uma mulher encontrar o seu valor, se achar. O seu trabalho depende da mudança de mentalidade, né? Isso. E uma coisa bonita que você não explora muito, mas eu vi no seu evento, e por isso eu quero falar, é que assim, à primeira impressão você olha e pensa assim, a Tati só tem cliente rica, né, que sai do Morumbi, do Alphaville, de sei lá mais onde, para pagar para ela, para fazer um... A Tati, ela tem produtos em todos os níveis, não de bolso, mas de maturidade do negócio. Uhum. E você tem um case que simplesmente me emociona, e eu sigo ela até hoje, que é uma moça que fazia faxina para um público premium. E ela começou a desenvolver serviços em torno dessa expertise que ela adquiriu. Exato. E são serviços sofisticados, de Exato. cooperagem. E assim, é bonito demais ver o que você fez no caso dessa moça. Porque ela era aquele diamante bruto, precisando de lapidação. E você, se não tivesse um produto de entrada com acesso facilitado, você não teria essa joia, né? É isso mesmo. E ela é um case muito legal em todos os sentidos, né? Porque realmente ela tem orgulho, né, de falar da onde que ela saiu. Então, ela era faxineira e ela decidiu fazer disso. Então, eu falo, todo mundo tem um conhecimento para ensinar. Entendeu? E aí ela fez dessa história dela algo que reverteu e tirou ela da CLT, que era o sonho dela e o sonho de tantas outras pessoas, mas que muitas vezes elas não têm coragem de dar espaço. E mesmo ela como faxineira, Pri, então aí ela entrou no meu produto de entrada, mas em seguida ela também teve muita coragem de pagar uma mentoria. Avançar, né? Avançar. E ali, a partir disso, ela mudou de dígito, né? Então, assim, ela conseguiu se tornar mentora de outras mulheres. E aí, Pri, ela comprou casa com piscina, sabe, assim, Coisa mais linda, né? carro e por aí vai. Então, assim, realmente é uma grande transformação, mas que é isso que eu falo, a sofisticação, ela vai te trazendo segurança, ela vai te trazendo confiança. Quando eu pergunto no meu grupo de mentoria, né, eu falo assim, fala uma palavra, né, que define muito essa jornada, né, comigo, e elas colocam muito autoconfiança. E a gente sempre fala, né, eu sempre falo, se tem uma única coisa que eu pudesse ensinar minha filha é ser confiante. Porque quando você é segura, quando você, entendeu? Você tem essa autoconfiança, Pri, ninguém segura uma mulher assim. Ninguém segura uma mulher segura. Porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que ela está entregando e ela vai fazer independente. O que paralisa? O julgamento, os comentários. Então, 1000 pessoas podem te elogiar. Vem uma e fala alguma coisa que não é boa para você, o ser humano, é normal isso. Não é normal, é comum, né? Ele vai focar onde? Naquele único comentário negativo. Você já teve hater? Graças a Deus, não. Pra falar que eu não tive hater, né? Teve opositores. Eu tive no Pano uma que uma vez foi lá e comentou assim: nossa, a autoestima tá elevada, hein? Ela só fez esse comentário e foi daí que eu tirei pra sofisticar tem que se achar, tá? E aí eu peguei e aí eu dei risada, né? Na hora que eu li esse comentário. Em seguida, Pri, veio uma outra seguidora e me defendeu. Ela chegou e falou assim, olha, se você... Ela falou assim, você tá achando caro ou você que ganha pouco? E ela falou assim, por quê? Ela falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar o pano dela, mas eu jamais
falaria mal do trabalho, que é um trabalho tão lindo e etc, etc. Então, E aí é lógico, aí a gente foi no direct, mandou, nossa, um monte Muito de amor. pano pra ela, entendeu? ou seja, Porque- literalmente passou pano pra você. Exato. Você mandou pano pra ela. Exato, eu não precisei falar nada. Eu não precisei falar Nossa, nada. isso é tão importante, né? Quando você tem coragem de se posicionar, as pessoas que são opositoras, de duas umas, ou elas te rendem uma boa frase, Exato. ou elas te rendem você perceber que a sua comunidade te ama e te protege e te defende, né? Isso é muito Nunca legal. é negativo se posicionar. Não, não, não. Aliás, o mundo está precisando disso, né, Pri? As pessoas estão precisando, senão o mundo tá muito vazio, né? Essa que é a Tá verdade. muito vazio, a gente estava falando disso lá no camarim. O luxo está em crise, né? Os grandes conglomerados de luxo estão sofrendo uma crise. E por quê? A gente viu nos últimos anos uma exacerbação. A gente tem a coisa do quiet luxury, né? O luxo invisível, mas a gente também tem a ostentação das marcas, dos monogramas. Isso tudo está meio que em crise. Então, o que você acha que vai ser o caminho do novo luxo? Assim, o que você acha que as pessoas precisam despertar para entender qual é o luxo que não depende de tendência e, mais importante, de conjuntura econômica? Exato. E olha, Pri, eu falei outro dia sobre isso e com toda a modéstia do mundo, ele nada mais é, o luxo que eles estão falando hoje é o que eu já falo desde o início. É verdade. Sobre o último grau da sofisticação é a simplicidade. A sofisticação não é sobre a ostentação. Para você sofisticar, você não precisa ostentar grandes marcas. Eu sempre trabalhei a sofisticação. Você conheceu, né, a minha assistente, e ela falava assim: Tati, eu preciso ver aí a Torre Eiffel, eu preciso ver aí viagem, não sei o quê. Eu falei assim, por quê? Eu falei, se você sabe que eu nem gosto de viajar, entendeu? Eu falei Verdade. assim, não, eu falei, não precisa disso, sabe? Então, esse é o caminho da ostentação, porque uma coisa é você gostar de viajar, né? É como eu já te falei, eu preciso viajar porque a minha filha quer ir viajar, não por mim, entendeu? Mas, assim, aquilo não faz parte da minha essência. Então, eu acho que o mundo cada vez mais, e cada vez mais, Pri, enquanto todo mundo está muito vazio, quem vai mais na profundidade, que é o que a gente sempre trabalhou, sabe? Quem vai mais profundo, quem vai com mais essência, com mais conteúdo mesmo, é quem vai sair ganhando, né? Então, assim, você não precisa ostentar. Acho que foi você mesmo que me deu essa frase, ostenta a sua inteligência. Eu não lembro disso, mas pode ser. Acho que foi você que me deu isso no JK. Então, e eu sou prova. Há muitos e muitos anos, você não ostenta viagem e marcas. Você ostenta... Claro, você usa a história das marcas como exemplo de intencionalidade, de construção. Os atributos da marca. Não é o monograma, é o atributo. A gente aprende com os atributos das marcas de luxo e aplica no nosso negócio, que é real, né? Então, assim, nós não somos a Chanel, nós não somos, nem pretendemos ser. Mas você se inspira e aprende com elas e aplica no seu negócio. E você ostenta a chaleira com a água quentinha do café passando todas as manhãs. É isso! É isso, desde sempre. Começou com esse negócio anos atrás. E eu preciso falar uma coisa para vocês. Uma coisa muito importante sobre coragem, né? E a comunidade dela é de Tatitudes. A gente se encontrou na pandemia e a gente foi almoçar num lugar aberto naquela época que estava semi-aberto. E ela tinha acabado de fazer um workshop de sofisticação. Eu falei, nossa, como você fez isso? Simplesmente eu comuniquei o mundo que eu estava com inscrições abertas e entreguei. E eu falei assim, é sério? Ela falou assim, cadê a sua mentoria? Eu falei, eu fico pensando que eu tenho que fazer aquelas 15 etapas, o curso grátis para depois chamar gente, para depois encher uma sala, para depois abrir um carrinho. Nada, simplifica. Joga nos stories, 3 sequências. Marca para hoje. Até o fim do dia eu quero isso na minha mesa. Aí eu cheguei em casa, ela tinha mandado mensagem. E aí? Aí eu peguei, não, já fiz. Fiz uma sequência de stories. Abri minha turma de mentoria e foi a primeira turma de mentoria e nessa primeira turma de mentoria eu faturei R$80 mil.
Eu lembro, você me mandou, estou me sentindo linda, rica. Linda, rica e poderosa. E no ápice da pandemia foi a mentoria Power Speaker e esse foi o brinde. O caderninho foi o brinde dessa primeira turma de mentoria, que hoje tem palestrantes super maduras. A nossa próxima saiu dessa mentoria, dessa primeira turma, a nossa próxima convidada. Ai, que legal. Então, para você saber do que você é madrinha. Então, se ela fez isso comigo, que já sou uma pessoa cara de pau, né, suficiente, que já sou uma pessoa que tem o que entregar, e ela deu essa impulsionada, imagina o que ela não faz com o seu negócio. Por isso que ela tem programa de atitude, né? O Tatitude, dose de energia, ela tem uma gama de produtos. Sebrae tem um grande dilema, um grande desafio, que é transformar empreendedoras em empresárias, né? Da formalização do negócio até ali você ter um MEI e desse MEI passar para o Meirelli até um grau de faturamento quando já não é mais da competência do Sebrae. Uma das formas de se escalar um negócio é com sofisticação. Com né? certeza. O que você daria como orientação para essa empreendedora que está se formalizando ou tem um MEI? Qual é o primeiro investimento que ela tem que fazer se ela quiser sofisticar a marca dela? Para ela não entregar o ouro para quem não vai valorizar e vai ser um desperdício de energia. O que você faria se você hoje estivesse começando o pano de prato, etc., com poucos recursos, recém-formalizada e falasse, puxa, eu tenho 5 mil reais para botar no meu negócio. O que você faria? É o que eu falo, né? A história do pano foi essa e 5 mil era muito, né? Eu tinha... Foi R$ 1.000 mesmo. Olha só. Né? E a primeira coisa, Pri, não é para quem quer sofisticar a marca, não. É para quem tem um negócio e quer sobreviver no seu negócio, ainda mais nos dias de hoje. Você precisa começar pela sofisticação. Porque se você... E quando eu falo em sofisticação, é percepção de valor e diferenciação. Se você não for percebida como uma marca de valor, por que a pessoa vai te comprar? Se você não tiver essa coragem, né, que é o que você acabou de falar, então assim, você já tinha o conteúdo todo aí dentro de você. Então assim, se você não tiver a coragem de mostrar isso para o mundo, também não vai funcionar. Então a primeira coisa é você silenciar as vozes externas, acreditar no seu projeto, acreditar na sua ideia, porque as pessoas vão falar, elas vão falar que não é legal, vão falar que você tá louca, vão falar que não vai dar certo, elas vão falar, e são as pessoas que te amam, que estão ao seu lado, que vão falar, e você vai acreditar. Então, quando você faz isso, já deu tudo errado, porque você não vai fazer, você vai desistir. Agora, se você silenciar essas vozes e entender que você está vendo o que os outros não estão vendo, porque essa é a minha história, né, Pri? Eu não sei se você conhece a minha história, né? Então, assim, essa é a minha história. Então, por muitas vezes, eu quis fazer muitos negócios e as pessoas falavam que não ia dar certo. E eu acreditava mais nelas do que em mim. E o pano só deu certo porque foi quando eu decidi silenciar essas vozes e acreditar em mim. Acreditar que não, que daria certo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, silenciar as vozes. Depois você tem que entender que você tem que sim se preocupar com essa percepção de valor, ou seja, esse cuidado. Lembra que eu acabei de falar que mesmo eu vendendo a ideia do gift, eu tomei cuidado em fazer uma foto bonita, né, para entregar. Não foi assim, tirei uma foto qualquer sem pensar e joguei lá no WhatsApp. Não, eu montei todo um cenário, né? Tinha um capricho ali para mostrar esse pano e outra, né? Você tem que fazer com amor. Eu lembro que no Pinterest, eu era muito pequena e o Pinterest me chamou para fazer um evento, imagina, né? E aí eu fiz essa pergunta para a idealizadora do evento. Eu falei, por que você me chamou, né? Eu sou tão pequena, né? Tipo, da onde? E ela falou, porque quando você faz com amor, a gente sente, o outro lado sente. Então, tudo é energia, né, Pri? Eu falo, você acabou de falar que eu tenho dose extra de energia, porque eu acredito que tudo é energia. É a energia que você coloca no seu negócio. Então, se você fizer com amor, com dedicação, retorno vem, retorno vem.
Então, isso eu acho que é uma das chaves aí que eu falo que é o ponto invisível, né? Que as pessoas só estão preocupadas lá com o seu produto, com a técnica e tal. Só que isso daí é o básico, né? É o mínimo que você precisa ter. O mínimo que você precisa ter é ser a melhor, o mínimo que você precisa ter é entregar. Infelizmente, as pessoas não estão nem no mínimo, né? Agora, tirando isso, que para mim eu acho básico e mínimo, é isso. É você entender que você precisa mostrar o seu produto com essa percepção de valor. Desde o dia 1, se preocupar com o seu diferencial. Desde. Se eu não fizer nada diferente do que está aí, não existe, não tem razão de ser de um negócio. Por que eu vou comprar? E se você já passou do seu dia 1, correr para ontem, cuidar disso e seguir aqui. Isso. Tatiana Mika, porque você aprende só de acompanhar. E tendo a oportunidade de entrar nos programas dela, e tendo a oportunidade de chamá-la para um evento aí na sua rede de mulheres, no seu grupo de mulheres, no seu Sebrae, na sua regional, essa mulher vai acrescentar demais e vai mudar o rumo dos negócios da cidade. Tatiana Mika, muito obrigada pela sua participação. Você já falou como quando uma insilenciável silencia. Silencia essas vozes que dizem que você não vale. E se falarem tá caro, você responde. O que você responde? Tá caro é você que ganha pouco. Boa. Gente, viu só? Que mentoria? Isso não foi uma entrevista, isso é uma mentoria. Essa mulher é para você seguir para sempre. Acompanhe, você vai seguir encantada, crescendo e aprendendo, como eu sigo encantada, crescendo e aprendendo. Nós, né? Ai, um brinde à sofisticação. Maravilhosa. Obrigada pelo convite. Obrigada, um beijo, até a próxima.